Fala galera, esse é o Centro de Memórias do CREF1. Eu sou George Teles e convido você a participar comigo desse bate-papo técnico e descontraído. Vem! Fala galera, mais uma semana estamos aqui com profissionais que representam brilhantemente a nossa categoria. Cíntia Amanda, profissional de Educação Física, especialista em coletivas. Fabiane Cunha, profissional de Educação Física, especialista em dança. Queria agradecer a vocês, eu sei que a agenda do profissional de Educação Física é super atrelada, né? E ter conseguido esse espacinho pra gente é muita gratidão ter vocês aqui. Passo a palavra a vocês para poder falar com a categoria. Quero agradecer o convite, ao conselho, por estar aqui para ter um bate-papo, uma conversa gostosa sobre a nossa profissão que a gente valoriza tanto. Queria agradecer o convite e hoje vamos bater um papo muito legal. Bom, para a gente iniciar, né, as pessoas que conhecem vocês, que normalmente o profissional de Educação Física sempre tem seguidores e alunos e vai se passando por aí. Queria conhecer vocês lá atrás, né? Antes da Cíntia Amanda e da Fabiane Cunha, quem era a Cíntia, quem era a Fabiane, né? Se vocês tiveram um envolvimento, seja com dança ou com esporte, como é que era a infância e a adolescência de vocês? E aí, quem começa? Bom, eu realmente tive uma vivência de dança. A escola, na verdade, sempre trabalhando com dança, com atividade, só que eu também nunca ia imaginar que um dia eu chegaria aonde estou. Então, mas almejava na época, não? Eu só gostava de dançar. Ponto, não tinha nem perspectiva. Quando fiquei um pouco maior, meu irmão, que é profissional de Educação Física, não sabia. Profissional de Educação Física, ele é treinador do BOP, né? Eu ia falar assim, fala o nome dele, agora eu vou falar assim, não sei o que fala. Acho que deixa escondido. Não, maravilhoso. E aí ele falou, mãe, vamos colocar a Cíntia pra fazer uma atividade física, criança, vamos desenvolver. Na época da escola era lúdico? Na escola eu tinha aula de Educação Física ali, na semana marcado, aula mesmo, conteúdo, tão teórico, prático, maravilhoso. Excelente a minha experiência com Educação Física, provavelmente é o que deve ter me influenciado, além da família. E aí eu fui pra academia fazer jazz, né? O jazz era muito, né, na época? O jazz era aquela... hoje ainda eu não vou falar daquela época, não. Nem vou dizer o estilo da roupa, não. Pouco tempo. Há pouco tempo eu dançava. Enfim, nunca tive polaina. Nunca tive. Imagino que não. E aí, dança sempre foi, continuei e passa esses anos sempre trabalhando com dança, assim, sempre vivendo a dança. Dentro de casa, música, sempre fui muito estimulada com isso. E não imaginava que eu chegaria a trabalhar com dança, porque quando eu decidi fazer Educação Física, por ver academia, conviver, eu sabia que eu queria coletivas, mas que a dança se transformaria no meu carro-chefe. Era meio que um misto na época, né? Era Coletivas, misto, tinha paixão pela dança. Paixão pela dança. Mas a decisão da Educação Física teve alguma motivação na época de vestibular, essas questões? Eu gostava. Ou foi o teu irmão mesmo que... Eu acho que vivendo com ele, eu lembro que ele estudava, eu era pequena, ele estudava anatomia desenhando em mim. Que legal! E aí ele fazia os movimentos, ele falava flexão, extensão. Você já fazia e nem sabia. Já fazia e nem sabia. E aí abria a sala e fazia abdominal e fazia exercício. E é o que eu falei, desde criança mesmo, desde pequena. Eu lembro que a minha escola, assim, jardim de infância, tinha um professor de Educação Física. Eu lembro do meu primeiro professor de Educação Física, o nome dele. Nunca mais vi, mas eu lembro. O professor Fred. Eu lembro que ele era muito alto. Eu não sei se ele é muito alto, mas pra mim ele era muito alto. E a gente brincava, aquelas musiquinhas ficavam. Eu lembro muito, muito claro. E sempre, de todos os anos, em educação infantil, ensino médio, eu sempre tive educação física, realmente, de sair, troca, e corre, e volta, e pra esporte, e dança. E as escolas têm sempre aquele momento de festivo, né? De festa disso, festa daquilo. Apresentação. Eu ensaiava a minha turma, eu ensaiava outras turmas, eu dançava. A professora já surgindo, né? Eu dançava em outras turmas. Quando eu fui ficando um pouquinho, minha mãe era professora da escola, minha mãe, Cíntia, não tem habilidade. Eu, criança ainda, vem ensaiar minhas turmas, que eram turmas menores, então eu ensaiava as turmas dela, as coreografias. Já ali, trabalhando. Já ia negar. Isso. Você não tinha nem escolha, na verdade. Não tinha escolha. A Educação Física te escolheu. Isso. Né? Como seu irmão, a tua atuação na escola, sua mãe. Isso, foi. Você falou exatamente. A Educação Física me escolheu. Eu amava, eu gostava da prática e juro que eu passei mal esperando o resultado. É mesmo? Eu passei mal. Tive crise. Porque assim, você não é ansiosa. Não sou. Calma. Nem falo rápido. Não, tô tranquila aqui. A gente precisa segurar. É verdade.
Mas eu acho legal porque quando a gente fala de coletiva, pela sua experiência, essa vivência com as turmas já era a tua atuação coletiva, né? Já. Sem era, você imaginar. Sem saber. E na escola. Que bacana. Né? E Como é que é dança na importante escola, a né? atuação do profissional? Eu não era nem na academia. Ah, gente, eu preciso contar Boa, isso. você gosta. Quando vem assim é porque a história é boa. Então, e aí você lembra se você escolheu ser coletivas, né? Eu queria muito daquela aula de ginástica, novinha, né? Aí eu queria fazer, entra, vamos lá, e puxa, levanta. E tem uma professora que dava aula que eu era encantada por ela. Eu era criança. Eu fazia jazz e ficava olhando ela dar aula, esperando meu irmão sair do trabalho, do horário. E às vezes meu irmão me deixava ali perto da musculação, ela passava igual um furacão, subindo na sala da academia, que é a antiga Power, que tinha aqui em Campo Grande. E ela, aqui não, eu lembro disso, aqui não é lugar de criança, vem comigo. E ela me deixava ali e eu ficava olhando, porque o jazz tinha acabado, eu tinha que esperar. E eu ficava fascinada. Sabe quem é essa mulher dando aula? Eu fascinada. E eu falei que eu queria, gente, eu até lacrimejei. A Ana, a gestora. Sério? Sério. E passou-se os anos. Eu já entendi o furacão. O furacão entendeu? Já entendi o furacão. Segurou o colo e vambora. Cara, você se emocionou, que legal, porque, cara. assim, foi uma pessoa que eu fiquei na memória. Fiz jazz, mas eu fiquei com ela na memória, porque ela às vezes colocava ali do lado, no colchonete, deixava sentada, às vezes ela botava ali no colchonete do lado dela. Então eu tô na frente vendo os alunos da mesma visão que ela. Eu criança, eu tô falando criança assim, 10 anos, né? 10, 11 anos. O quanto ela me influenciou. Só que os anos passaram e eu nunca mais vi. E aí, de repente, quando eu encontro ela entrando na academia, que ela é gestora, eu faço assim. Eu chamei ela, eu falei, eu preciso te contar uma coisa. Hoje eu sou apaixonada por coletivas, porque eu via você dando aula. Eu via ela dando aula e eu ficava, que linda, que maravilhosa. E me emociona, porque eu tive umas experiências, umas pessoas que eu levei. Sim. E eu queria. É uma referência. Pra ela quem foi conhece uma a Bernarda, referência. entendeu totalmente o furacão. Fabiana, e você? Teve referências? Como é que foi essa infância aí? Então, ao contrário, né, que a educação física escolheu, eu que escolhi a educação física, né? Eu comecei o balé com 3 anos, mas eu comecei a dançar porque a dona da academia falou com meu pai, que na época trabalhava lá, porque a gente não tinha condição, e falou assim, olha, a sua mulher tá grávida. Se for menina, ela vai fazer dança até eu falecer. Bacana! Aí a gente não tinha condição, né? E meu pai, meu Deus, será que é menina? E minha mãe não sabia. Aí minha mãe descobriu, é menina, ó, dona Hortência, é menina. Então com 3 anos ela vai começar a dançar. Eu fiz 3 anos, 16 de agosto. No dia seguinte eu já estava com a roupa plena pra chegar lá. Ela só falou assim, precisa desfraldar. Pra fazer balé tem que desfraldar. Aí minha mãe, não, tudo bem, dona Hortência. Aí foi com 3 anos, eu entrei, comecei no balé. Aí fiquei até 7 anos, depois fui pro jazz. Aí do jazz já fui pro sapateado na escola e tudo de graça, bolsista. Era, e aí... Mas bolsista com 3 anos, olha que fantástico com 3 anos, e assim, e minha mãe sempre vai dançar, não sei o que, vai dançar, ó, tô com dor de cabeça, vai dançar. Não tem porque era sua contrapartida, né? Era a sua dedicação. É isso aí. Não era só uma brincadeira, né? Não, que legal, não. E aí começou, e aí até o dia que ela faleceu, né? Eu já tava grandinha já, e aí a academia chegou a fechar. E aí falou, e agora? O que vamos fazer, né? E então você tinha que idade mais ou menos quando a academia fechou? Ai, meu Deus, 10. Ainda era bem novinha. Era novinha, 10 anos, 11 anos. Ela tava dando aula com a Bernarda, nessa época. E aí, mas nesse meio tempo eu estudava e tinha educação física e eu sempre gostei, né? Eu fui convidada para fazer parte do grupo de atletas, já corri na Mangueira, aqueles campeonatos de estado, né? Não é só a dança que tem aí presente, tem um atletismo. De escola, aí chamava, e aí eu competia. Então, assim, eu estudava de manhã, competia, não, treinava à tardezinha, 5 horas ia
pra academia de dança com pique. Com pique pra poder, porque se chegasse lá e ficar cansada, a professora, né, sai. É muito o balé é rigoroso, né? Hoje em dia a gente ainda dá, mas antigamente era tá cansada, fica sentada, nem vem. Ou faz na totalidade ou não faz, né? É isso aí, entendeu? E aí eu comecei a treinar. Aí competia na Mangueira e tal. No atletismo. No atletismo. E aí a academia fecha e você continua. A academia fecha, aí uma mãe de uma aluna abriu um espaço em outro lugar e aí convidou as professoras para trabalhar. Dar continuidade lá nesse espaço. Menor, né? É um estúdio, até hoje é um estúdio e tal. E aí eu falei, e agora que tem que pagar? Aí a dona da escola falou assim, olha, eu vou fazer só o jazz, porque se juntar o balé e o jazz sapateado, vai ficar puxado, né? E minha mãe não tem condição e tal. Aí ela faz Aí eu falei assim, não, eu vou parar 1 ano de balé, vou fazer só o jazz. Aí fiz o jazz, aí depois ela falou assim, cara, volta, paga uma taxa. Aí, sei lá, não pagava quase nada. E continuei fazendo aula. Aí eu fiz, sei lá, 17 anos, mais ou menos, eu via as professoras dando aula. Eu falei, eu posso ficar aqui e me ajudar? Aí eu pegava que vão aparecendo, aí eu pegava as criancinhas, baby class, e levava no banheiro, fazia rodinha. Contribuía, estava envolvida no processo. Ali, sempre, né? Aí a dona da academia virou e falou assim, cara, faz uma faculdade, na época eu tinha acabado de estudar, né? Eu falei, pô, deixa eu ver o que eu faço. Eu falei, pô, educação física. Não tem, né? Aí todo mundo é educação física, tipo assim, quem não dança? É verdade, né? Eu falei, não, educação física, porque a educação física você tinha vida de atleta também, e vai abrir um leque pra mim. É verdade. Eu gosto da coletiva, eu gosto de trabalhar assim com funcional, né? A academia eu já fico mais, mas o coletivo eu gosto. Eu falei, cara, na educação física eu vou ter isso, né? No balé, na dança, vai ficar só ali. Aí eu falei, vou fazer. Aí fiz educação física, e aí agora, atualmente, a academia, o estúdio de dança, que eu comecei, né, ali quando eu sou professora do estúdio de dança. Bacana, né? Isso aqui, né? Estúdio de dança. Assim, e aí a professora que eu ajudava, agora é minha colega de trabalho, é minha amiga, ela me indica para várias coisas, a gente trabalha junto numa escola também, dando aula, ela dá balé e eu dou jazz. Então assim, tá ali, eu tô envolvida, né? São pessoas que me viu crescer. E aí eu tô envolvida até hoje. Eu acho legal na fala de vocês duas o quanto é importante a gente ter referências. Sim. Na nossa construção, né? Você teve o Fred lá pequenininha. Você teve a Hortência na tua construção desde 3 anos. E como é que é importante a intervenção do profissional de educação física na primeira idade, né? Muito. Isso aí. Vocês se construíram por isso. A referência de pessoa, porque tem um profissional e a gente não avaliava o profissional. A gente não tinha essa técnica para isso. Então você avalia o acolhimento, a pessoa, né? E essa referência aí são pessoas que passaram, que influenciaram a nossa vida. A minha vida. A minha mãe hoje em dia fala. Minha mãe fala, a Fabiane tá na profissão que ela tá graças à Hortência. Porque minha mãe não é da área de educação física, de nada. Minha mãe, né, é autônoma, meu pai também. Então, assim, a gente tinha não tinha nem conhecimento ali. Meu pai trabalhava, né, construindo a academia. Então, assim, não tinha. Sendo que na minha família, eu fui a primeira a fazer atividades, assim, diferentes. Não tinha esse negócio. Então, assim, a apresentação de final de ano, a família toda ia. Vamos ver Fabiane dançando. Era o evento da família. Era o evento. Hoje em dia, minha mãe chora. Ela chora em ver as minhas alunas dançando. Ela chora. Eu choro também com a minha Ela filha chora. Ela fala, mas não sou eu, mas eu vejo o seu trabalho. E ela participou dessa construção, né? Eu vejo a sua dedicação. E com certeza ela lembra de você. Sim, lembra. E não é possível, né? Lembra, sim. A minha mãe fica, meu pai fica emocionado, minha mãe também. É bem bacana. No teu caso, a dança te escolheu antes de você nascer, né? Verdade. Isso aí. Verdade. Você não foi prometida, né? Porque teu irmão, ele é mais velho. Verdade, ele é mais velho. Então, ele já veio também te puxando pra essa linha aí. O meu irmão, você falou de professor, de mãe orientada, a minha família toda é de professores, não de educação física, meu irmão. Dá pra montar uma escola de verdade, dá pra montar uma escola com a minha família. Negócio aí. Dá mesmo. Já assim, chama teu pai pra... Isso aí. já pode uma conversa aqui.
promove o negócio. A gente promove, isso é ótimo. E aí, eu lembro muito bem, na época de fazendo vestibular, eu peguei a maior greve das federais até hoje. E não saía resultado. E aí eu falei, gente, eu desesperada, né? Porque eu cresci ouvindo, a gente tem que estudar o tempo inteiro. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar sem estudar, desesperada mesmo. E aí eu lembro que eu fiz vestibular aqui na Moacir. E aí eu não falei pra ninguém, botei educação física. Eu lembro disso até hoje. Eu fiz um escândalo na frente da Moacir, uma criança chorando. E aí passou na Moacir, vamos lá. Eu falei, isso, vou estudar, vamos embora. Foi meu pai e minha mãe que fez a matrícula. Eles não sabiam que era educação física? Não, meu pai é uma benção, né? Muito fofo. Meu pai é fofo, uma paciência. Só que a minha mãe, professora, família toda de professor. Então, tu imagina o que ela carrega, né? Porque ela é professora de ensino fundamental. E quando ela descobriu que eu queria me matricular em educação física, a gente saiu da área de matrícula, foi pra frente da Moacir. Isso de noite. Imagina, você vem cá, assim, ela tá, eu lembro da cena. Minha mãe aqui de frente pra mim, eu aqui, meu pai encosta e minha mãe. Se for pra ser professora, eu não pago a matrícula. Eu tinha. E teu irmão já fazia educação física? Já era formado há muito tempo. Já meu era irmão formado? eu sou o temporão. É porque estudou no processo. E aí, eu não, mãe, eu quero, pelo amor de Deus, eu comecei a chorar de fechar a cara, se passar alguém e achar que alguém morreu ali naquela hora. E ela, eu não pago pra ser professor, eu não vou pagar. Eu tinha 16 anos, eu não tinha nem como trabalhar. Sim, é. E aí eu, mãe, desesperada. Eu não sei o que aconteceu naquele dia, que meu irmão já formado há séculos, sai de dentro da Moacir. Do nada. Ele vem por trás da minha mãe olhando assim a cena e eu olhando pra ele. Tu falou pra ele? Ele não sabia o que era. E eu chorando. Aí ele chega e minha mãe, o que foi que tá acontecendo aqui? Ai, minha mãe quer deixar me matricular. E eu não parava de falar. Ele, o que foi? Eu quero educação física. Ela, educação física eu não pago. Pra ser professora eu não pago. Ah, quando ela falou isso, a senhora está brincando. Aí começou uma discussão na Moacir. Ele defendendo a educação física, eu pedindo pelo amor de Deus. Eu sei que meu pai. Uma cena. Foi uma cena mesmo. Foi uma cena. Seu pai nesse meio. Aí meu pai, que é sensato. Gente, calma. Meu pai é sensato. Gente, vamos parar com isso aqui. Vamos todos pra casa. Fomos todos pra casa discutir. A diretora da minha escola teve que intervir. A diretora do Sabin, ela interviu e falou assim, gente, calma. Espera, Cíntia, espera o resultado, por favor. Faz um ano aí de cursinho, esperando o resultado. Tá em greve, não vai sair resultado agora. E pra decidir, pra, né, tentar. Mas foi uma briga homérica na frente, mas não é porque minha mãe faleceu, foi em janeiro. E assim, não é porque ela não gostasse da profissão. Ela sabe o que é ser professora. Sim, era preocupação. No Brasil. Então ela não queria, era o cuidado dela. Ela queria que eu forma de cuidar dela. Ela não queria que eu passasse. Que ela passou. Ela passou. Mas eu fui muito bem criada. Então, assim, né? E qual foi a solução? E a solução foi que a Rural me chamou mesmo. Era pra ser, não tinha. Era pra ser. Me ligou no dia do aniversário do meu pai, 5 de novembro. Nunca mais esqueci. Caramba. Nunca mais esqueci. Também porque eu choro igual uma desesperada. Eu chorei também horrores quando me ligaram. Olha, a greve acabou, vem fazer a matrícula. Que eu nem esperava. Eu já não esperava mais. E essa parte que ela falou, acho que é legal de te perguntar. Você falou que quando escolheu educação física, né? Mas e a tua família? Como é que foi a decisão de ser a educação física? Apoiou na hora? Apoiou na hora. Porque dos meus irmãos, eu fui a única que fiz faculdade, almejava né, estudar. Então, minha mãe e meu pai... Ah, que bacana. Vamos, você quer? Vamos. Eu fiz na Suan, né? Não no Suan. E assim, vamos, é isso que tu quer? Vamos lá. E aí, assim, era estudo, trabalho e estágio. Porque eu pagava. É então, o dia assim, na rua, né? Era o dia na rua. Era estudo, trabalho... Eu acho que a tua vivência, tanto da dança como do atletismo, isso meio que... Isso. Eles já deviam estar esperando... Não, eu sempre falei, mãe, eu quero fazer faculdade. Né? Pequenininha, quero fazer faculdade. Na época, pequenininha era bailarina. Quero ser bailarina do Teatro Municipal, do Bolshoi. E aí eu fui crescendo, aí eu fiz, né, a corrida, né? Então eu falei, educação física. O que eu vou fazer? Educação física. E aí minha mãe, você quer isso? Eu te apoio. É isso que você quer, a gente tá aqui pra te apoiar. Entendeu? E aí, olha só, isso aqui tá quase virando um quadro. A gente pode até começar a pensar em fazer quadro do perrengue. Porque quem tá de fora, né, vocês são conhecidas, né? Foi o que eu falei lá na apresentação. Quem trabalha principalmente com danças coletivas, muita gente conhece. Só que o mundo não é um mar de... Né? E aí a gente sempre tenta provocar aqui, quem vem aqui bater um papo,
principalmente na época de faculdade, essa construção não é fácil, né? Sair. E aí, como é que foi esse período acadêmico? Se tiver alguns causos, a gente gosta. Ah, já tem, já achou. Aqui, ó. Eu gosto dessa parte sem ser combinada, que vai puxando a memória. Aí eu falei assim, vou contar, não vou. Vou contar. Vou contar. Que a gente edita. Então, gente, assim, eu estudei com a minha mãe na escola que a mãe trabalhava. Então, a gente tem bolsa, né? Então, a gente estuda. E minha mãe falou, não tem jeito, né? Ou ela só pagava se não fosse professora, porque ela ia se apertar muito pra isso. Ou eu passava. Passei. E é o dia inteiro. A rural é dia inteiro. Como é que você tenta trabalhar em alguma coisa o dia inteiro? Não tem. E eu já... E até porque também é longe. E a gente, assim, minha mãe ralou muito pra chegar onde chegou. Mas não éramos ricos. Nem se considera classe média. A gente nem considera classe média. O ensino médio foi muito complicado. Até pra manter. Eu ficava na escola, às vezes até tarde, pra participar de um teatro, de alguma coisa. Era o lanche que a escola dava. Porque segura o dinheiro pra fazer teatro. E não foi diferente. Só que a faculdade desgastante, educação física rural, gente, andava de um lado, daqui a pouco não tem aula. São polos. Do outro lado, aí e passa o dia inteiro. Eu falo que teve uma época que eu era só cabeça. Eu também. Porque o que eu fazia? Meu pai dava o dinheiro de passagem, né? E um dinheiro pra almoçar. O que eu fazia? Eu não almoçava. Você residia lá, não? Tu ia e voltava? Eu fiquei 2 anos indo e voltando. 2 anos indo e voltando. É porque a grande maioria que faz rural acaba ficando lá, né? Dá umas 2 horas. Eu ia 2 horas voltando. Fora toda a caminhada lá. Já contei quebra-mola, eu já fazia de tudo. O quê? Já tava quebra-mola até a rural, gente. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Já sabe pra Vocês são quantos, né? Eram 30 e poucos quebra-mola. Assim. Nem lembro agora, já tem um tempinho. E aí, o que eu pegava? Eu pegava o dinheiro, não dava pra tirar todas as xerox, tá? Mas eu tirava o que eu mais podia, ou a aula que era mais difícil de copiar. E de restante, era ali, ó, copiando tudo. Surreal, né, cara? E tentando tirar. E o dinheiro que eu tinha pra almoço ou lanche, que era o dia inteiro, eu só usava no açaí. Então, eu falei, não, açaí, dá aquela energia. E eu vivia de açaí. Teve uma época que eu fui assim. E aí, depois de 2 anos, eu virei bolsista de pesquisa do CNPq. E aí, eu tinha uma bolsa. Depois, eu fiquei alojada, fiquei lá. A gente tocou a empresa júnior. Então, eu ficava realmente para depois do horário tocar a empresa júnior. A gente atuava com crefinho ali dentro. Então, eu comecei a mais me movimentar, a precisar ficar mesmo. Começou a respirar e comer. Eu precisei ficar mesmo na faculdade. Foi que aí eu passei. Mas também não é assim, ficou e tá fácil, não. Eu tenho que continuar me alimentando. A diferença é que tu traz comida, tu faz ali. Mas passa um perrengue. Passa um perrengue. 4 anos, o dia inteiro, você segurando. E eu vendo o esforço dos meus pais, e eu sabia que eu entrei no meu período, eu sou temporal, mas eu peguei aquele período de muito baixa na família. De muito baixa mesmo. Eu sabia qual era o esforço deles, né? Eu não podia em nenhum momento deixar ali. Eu não vou reclamar, vamos fazer, né? Vamos lá. É estudar, é trabalhar, é se envolver com os projetos, e é tudo num dia só, né? Eu tava me preparando, né? Eu tava só me preparando porque a gente eu acho legal quando a gente fala desses perrengues acadêmicos, porque hoje eu acho que menos no mercado atual, mas um pouco mais pra trás tinha aquela coisa do rola-bola, né? E aí, olha o perrengue que a gente passa, né? De formação, de estudo, de busca, para depois ter... Hoje eu acho que já diminuiu, mas não é fácil, né? Não é fácil. Essa vivência na rural, né? E isso foi maravilhoso, essa experiência. A gente estagiava ali no CAIC, que é o centro integrado, né? Do lado de Centro Integrado de Apoio à Criança. Então, a gente fazia estágios ali, lembrando, estágios dentro da disciplina, supervisionado. O que eu também, assim, algumas pessoas falavam assim, não vamos também ser hipócritas, algumas pessoas falavam, arruma um estágio, vai trabalhar. Eu falei, não, eu não estou dentro do momento de trabalho. Se eu tiver que trabalhar, vai ser como qualquer outra coisa. Eu fui assim. É sua construção profissional. Vai ser qualquer coisa fora da educação física, se eu conseguir. Se eu trabalhar, vai ser, se receber alguma coisa, vai ser com estágio. Fiz estágio a minha vida inteira ali, na época que precisava, podia fazer o estágio, sem receber. Meu último estágio no 8º período, né? No 8º período, que aí você tem aquele tempo pra fazer, que foi a primeira vez já me informando que eu recebi por um estágio que eu fazia, que foi na Marinha.
Fora isso, eu realmente, assim, eu sempre fui muito chata com isso. E logo no segundo período, a gente conheceu o Crafinho e levou o Crafinho pra Rural. Então, assim, ficou muito. Eu acho que não é ser chata, né, Silvia? É uma personalidade profissional que você constrói, né? Você passa a utilizar-se da ética profissional pra você atuar, né? Lá na frente, eu vou ser a profissional Exato. que vou reclamar daquele. Então, se não, a minha profissão ela precisa ser valorizada a partir do momento que eu já começo a estudar com ela, né? A minha postura, os meus professores falaram isso, a minha postura, como eu chego pra assistir uma aula, se eu tô de tênis, se eu tô de chinelo. Você está sendo avaliada, né? Por muitos professores, por muitos colegas de profissão. É a postura que você tem como É aluno. uma atuação acadêmica, mas é. Eu falo isso com os meus alunos na escola, sobre o ensino médio. A postura que você tem na escola, eu já analiso que vai ser a postura que você vai ter no trabalho. Ainda mais que eu pego o ensino médio, terceiro ano, já tá entrando pro mercado de trabalho. Falo, prestem atenção, porque as pessoas estão em torno olhando. E eu olhava o meu professor e eu falava, ele vai ser o meu colega de profissão. Eu não posso estar aqui numa postura... Uma postura eu não posso fazer largada, isso. vamos dizer assim, né? Como a Ana Bernardo te influenciou positivamente, poderia ter sido outro profissional que te influenciaria negativamente. Você era só uma criança. Exatamente. E você, Fabiane? Perrengue de faculdade teve? Óbvio que teve. Não. Sim, mas assim, eu estudei na Suan, né? Eu moro na ilha. Já começou. Já começou o perrengue da ilha, não preciso falar mais nada. Até por acesso, né? Pra quem não conhece o Rio de Janeiro, é difícil acesso. Ilha do Governador. Ah, acesso. Carro quebrou, não tem acesso. Não tem. Eu demorava horas. E aí os meus amigos que moravam longe, assim, mais longe, que falavam, cara, não é possível. Até porque a ilha não é tão longe de Bom Sucesso. O problema é... Aí eu falo assim, pega Brasil. Espera o ônibus. Porque assim, o ônibus, meia hora, tá, né? Meia hora, aí tem a Brasil, aí tem sempre obra na Brasil. Até hoje. Época de prova. Eu saía cedo de casa, assim, 6 e pouca da manhã, pra estar 8 horas. Porque eu tinha medo de chegar atrasada. Então eu chegava em cima da hora, esbafurida. Sabe? Eu pensei, não é possível isso, cara. E aí meus amigos, não é possível. Não, então, você acordou tarde, você perdeu um ônibus. Não perdi, que eu moro na ilha. Eu moro na ilha e estudo aqui. A gente acha que é próximo, é pertinho, mas quem pega ônibus... E é próximo, o problema é o acesso. Isso aí, o ônibus não tem, assim, né? E eu ficava meio período, mas depois eu ia pro estágio, né? E fora que eu não tinha tempo de chegar em casa e estudar. Então eu optava por ir pra faculdade, estudar, almoçar quentinha, era só cabeça também. Tudo frio, quentinha, porque não tinha dinheiro pra ficar comprando. E ficava lá, estudando. No centro, lá na parte da anatomia, né? Eu fedia formol, porque... Aquela comida saborosa e não cheirosa. Porque assim, a gente tinha que estudar, né? E aí, como que vai estudar? A gente... Já que a gente tá almoçando, né? E aí fala assim, ó, vamos almoçar e vamos sentar aqui, vamos ler, vamos debater. E aí, ó, não entendi isso. E debate, e tinha na matéria, né, de anatomia, como que vamos estudar anatomia? Pode ficar no laboratório? Pode. Então vamos ficar. Ficava direto no laboratório. Vamos lá no cadáver aqui. Natural, gente. Natural, que é peitoral, fazer assim, é natural, entendeu? E aí depois ia pra ilha estagiar e trabalhar. Também, assim, foi 3 anos, que o primeiro ano foi mais tranquilo. No último ano foi o ano que eu mais ralei, porque foi o ano do estágio, e o ano de TCC. O último ano é punk, E o ano que eu estava também querendo casar. Então, assim... mistura eventos, né? E aí eu falava, não, só vou casar depois que me formar. Era assim, então assim, eu tava programando um casamento, fazendo um TCC, estagiando, gente, eu tava só cabeça. Tu vê o semblante dela de cansaço de lembrar. Programando casamento, formatura. Gente, só, assim, cara, mas assim, foi uma experiência que eu, se passar de novo, assim, eu vou feliz da vida. Cuidado, hein? Vai casar de novo? Não casar não. Agora, em cima do que a Cíntia falou, que eu acho que é bacana o que ela falou,
falando, você teve essa vivência de, mesmo estando no ambiente acadêmico, já estar construindo networking, já estar se construindo profissionalmente? Você acha isso também? Sim. Né? Lá na Unisul a gente batia, conversava muito com os professores, né, que estavam lá, então eles levavam a gente para projetos também, só que assim, no nosso caso lá da Unisul, a gente era convidada, eu fui uma vez convidada para um projeto, participar de um evento de um amigo meu, o Alan, que eu até vi. Alan deu uma entrevista, né? E aí ele falou, vamos para Coelho Neto. Onde que fica isso? Não sabia. Zona Norte do Rio. Onde que fica isso, né? Tu da ilha? Vamos para Coelho Neto, que aí vocês vão ter... A gente vai ter uma vivência, vai conhecer como que é. E aí fomos, acho que foi dois finais de semana, assim, que a gente ficou lá conhecendo, né, o projeto e trabalhando com crianças especiais, jovens, adultos, que foi também daí que eu criei minha paixão, porque eu dou aula também, né, para crianças autistas, síndrome, que aí criou minha paixão. Eu falei, caraca, olha que legal. E olha como é que é legal uma vivência acadêmica que constrói. Nossa, que bacana. E aí eu ouvi muito relatos de mães, né, como é difícil, e aí isso mexeu comigo. Falei, gente, né, tá faltando mais um pouquinho. E aí nesse projeto a gente ajudava, apitava futebol, né? Pegava as crianças e aí levava pra mãe. Tinha essa vivência boa, que foi bem legal. Eu acho muito bacana a gente reforçar essa fala de vocês, da vivência acadêmica, de você buscar o conhecimento. E essa sua vivência de construir profissionalmente na sua atuação hoje, a sua postura profissional te levou para outros caminhos e a todo momento a gente é visto, assim, você falou isso, a todo momento a gente é visto, né? Todo momento a gente é observado. Eu aprendi, até ouvi um professor, ele falou assim, toda a postura de vocês aqui, a gente observa e não esqueçam que nós somos a ponte lá fora. Eles estão dando aula pra gente, mas eles são o mercado lá. É verdade, eles é uma ponte do mercado que está no mercado. E aí eu sempre pensei assim, eu vou fazer o melhor, porque eu achava que aquele professor estava confiando ali que ele vai botar um profissional. Eu vi umas professoras assim. E a Rural, ela acaba deixando o professor muito próximo da gente, porque muitos professores passam o dia inteiro também lá. Alguns moram lá perto, e você acaba tendo uma relação diferente de convivência, de almoçar, de conversar. Então, além do ensinamento acadêmico, eles passaram um ensinamento, uma visão de vida e de postura que eu tenho pra vida, assim, de construção, que eu levo, que é só uma questão de conduta, que eu levo até hoje. Eu talvez tenha manias ou algumas coisas, assim, que foi de professor. Eu falei que era bolsista de pesquisa, minha professora falava assim, não faça nada que não tenha retorno para a sociedade. Se não tem um retorno, se você vai fazer, não tem retorno, não tem justificativa de utilização, não tem, é a pesquisa. Até hoje. Por fazer, né? E eu penso nisso até hoje, não é para fazer pesquisa. Se eu estou lá dançando, dando aula, se eu não estiver montando aula de dança com um treino, se eu não estiver dando retorno, é melhor eu nem fazer. Os alunos é melhor nem sair de casa. Até porque eu acho que a sociedade investiu muito na minha formação para quando eu chegar na hora e eu não dar conta, entendeu? Sim. É muito caro o custear um profissional. E ter esse pensamento e esse entendimento é muito bacana. Tá, mas olha só, atletismo, dança, muita dança, coletivos. Pegamos o diploma. O mercado também não é, vem que eu vou te abraçar. Como é que foi esse pulo aí, pós-diploma? No meu caso, não foi difícil, porque eu conheço muita gente da área, né, ali na ilha. E tinha o próprio estúdio também que você já tinha estúdio, então assim, o estúdio foi meu primeiro. E aí daí eu fui conhecendo, aí eu tenho uma amiga que dava aula numa academia, e ela falou, olha, tá tendo vaga aqui, você quer? Vou te indicar. Eu falei, pô, vamos. Você que tinha se formado? Eu falei, vamos lá. E aí
entrei também pro clube, só que assim, sempre na área da dança, né? Nessa academia eu fazia circuito com as crianças, aí dava aula de aerobox. Eu fui aos poucos, né? Vamos, entra aqui pro circuito. Aí a dona gostou? Acho que você vai dar certo. Aí tinha janeiro, colônia de férias. Acho que todo mundo já participou de colônia. Recém-formada. Vamos. Cheia de energia. Cheia de energia. As crianças querendo descansar, ela vai embora, não descansar nada. Vamos com tudo. Era piscina, era dança, depois da piscina da das crianças, era dança. Era uma coisa de louco. Entendeu? Mas assim, isso tudo nesse espaço, né? E ali eu dei aula de aerobox, circuito, né? Aí fiz alguns personalzinho e tudo assim, mas também. Mas começou assim, numa colônia de férias. Vamos lá, vamos na colônia. Gostou? Vamos. Era criança tipo na água, isso. Mas criança pra correr, era uma coisa de louco naquela sala. Bom, que virou a tia, né? A tia. Eu trabalhei 2 anos. Aí depois eu falei, não dá. Cuidado. Vou te dar um recado. Daqui a algum tempo você vai encontrar os galalão assim, tia! Mas cala a boca. Eu encontro. Já encontro. A minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha, que ela fala assim, tia, mas você é tão nova, tem tanto. Eu falei, segura. Deixa abaixo. Deixa abaixo. É porque essas crianças, às vezes eu estagiei com muitas crianças dessa, né? E a gente no estágio, a gente vira o quê? A tia. Entendeu? No estágio você tem que dar o melhor, você tem que mostrar o melhor. Então era tia o tempo todo. Tia. Até hoje. Já tem uns mais grandes. Tia, eu olho assim, maior que eu. Oi, tudo bem? É assim, nossa, como você tá grande, cresceu, tia, tô grande. Pra você que tá assistindo, a fala dela é importante. De tudo que você falou, teve a fala uma amiga viu uma oportunidade e me avisou. Sim. Por conta da sua postura. Então, é aquilo que a gente falou. A cada momento, a cada inserção na sociedade, a gente tem como criar portas. E aí? Pegou o diploma? Peguei o diploma, lembra que falei que fazia o estágio, né? O último estágio na Marinha, aqui no CEAMPA. Sim. E a gente trabalhava com o projeto Força no Esporte. É o segundo tempo dentro das Forças Armadas. E aí, já fazia estágio numa academia. E aí, o dono, aqui em Campo Grande, ele realmente me efetivou, deu turmas. E aí, eu já comecei a trabalhar com coletivos. Aí, era jump, era bike, era ginástica localizada. E era uma época que tava fervilhando. E o Forças no Esporte. E mantendo. E continuou sendo renovado pela Marinha ali. Eu continuei renovando, acho que durante uns 5, 6 anos. Nesse período, 2 anos aí, eu fui chamada pelo Estado, né? Eu fui chamada. E aí eu tive que sair da academia, porque também, né? Então eu fiquei com Marinha e Estado. Tem 24 horas. Pois não dá, eu gostaria, talvez eu já gostaria. Tá faltando hora nesse dia aí. Tá faltando. E aí eu ficava sempre ali com o projeto Força no Esporte, comecei a fazer um trabalho também com os militares, né? De treino, de avaliação e nos dias de projeto, com os jovens, né? Meu irmão aí? Gente, lá em casa fala todo mundo como se estivesse dando ordem. Lá em casa, o meu marido esse almoço tá pronto, você tá aqui como... Não, meu marido é militar e ele falou assim... Ele também é militar? Meu marido é aeronáutica, ele falou assim, graças a... Porque eu falei assim, já pensou? Eu comentando com ele, se eu tivesse feito realmente a prova pra Marinha, se eu tivesse ido em frente, eu não ia estar vivendo o que eu vivo hoje com educação física. E eu acho que talvez eu não fosse tão feliz. Aí ele falou, graças a Deus, porque você já é assim. Imagina você militar realmente. Porque tem a questão da disciplina. Da organização, né? E aí eu fui pro Estado, e o que é interessante, ela foi de educação, o Estado, a minha matrícula, foi uma prova que um amigo me inscreveu, um veterano. É mesmo? Ele falou assim, vou te inscrever nessa prova, e eu estudava. Eu era estudante. Você vai passar? Eu falei, não, eu sei que você vai passar. Ele pagou minha matrícula, a minha inscrição na prova. Que legal, Ele pagou. Ele tá aqui, ó, você vai fazer a prova e você vai passar. A minha matrícula é porque alguém confiou e falou assim, não, você é impossível você não passar, você vai passar. Então, já e aí, o Wagner, ele é lá de Conceição de Macabu. De Conceição de Macabu. Que bacana, cara. E aí, minha vida começou a ser Força no Esporte, escola, né? E dei uma saída das academias. Voltei novamente, e aí eu ficava 3, né? Aí eu ia pro quartel,
academia à noite, né? Escola de tarde, e ficava nessa rotina. Fácil, né? Rápido. Super Tranquilo. tranquilo. Trabalhar de acordar tarde, dormir cedo, chegar cedo em casa, né? Não, chego cedo, né? Chego cedíssimo, né? De repente, que meia-noite. Isso. É cedo, dependendo do ponto de vista. É cedo. Agora eu vou dar uma provocada em vocês. Além de referências na profissão, vocês têm um diferencial, porque trabalham com dança e são profissionais de educação física, tem toda a construção técnica em cima disso. E aí eu queria que vocês falassem um pouco desse diferencial de atuação para a sociedade, como é que isso contribui, né? Pode começar. Vocês também sabem. Bom, assim, eu costumo falar assim, gente, eu sou profissional de educação física que utilizo a dança para atingir os objetivos. Porque às vezes as pessoas, você dança, é dançarina. Eu falo assim, não, calma, vamos lá que eu vou explicar. Porque quando a gente trabalha com algo que dá muito alegria, prazer, que parece algo muito divertido, a gente acaba deixando, as pessoas acabam olhando com um pouco menos seriedade, né? E eu falo sempre para as minhas alunas, por trás dessa aula que eu trago, tem toda uma ciência. Eu explico para elas que por que eu começo com essa música, por que eu passo para a próxima, por que eu termino dessa maneira, por que tem movimentos que eu não faço, porque existe um treino ali. Não é apenas dançar. Não é apenas dançar. Que eu tô trabalhando ali um condicionamento aeróbico, que eu tenho que entender que a frequência vai subir, vai descer. Eu tenho que ter todo um controle de variáveis que elas não enxergam, mas eu gosto de deixar claro para elas que é exatamente assim. Sim. Que dali eu tô trabalhando lateralidade, coordenação, por que eu faço dessa maneira? Para elas entenderem que quando elas entram, elas estão se divertindo. E é o que agrega, né? Se você não quer a melhor coisa, você vir treinar. Você vir porque o objetivo que você quer e você ainda fazer isso se divertindo, alegres, né? Sem aquela... Porque senão acha que é dança só. É dança só. É, tipo, dança Oba. só assim, festa. Festa. Não que tenha ali um treino, eu também faço isso nas minhas aulas, com crianças também. As mães falam, nossa, sua aula é diferenciada. Porque eu pego a educação física e aí coloco no aquecimento, né, do balé, coisas do balé e coisas da educação física que eu sei que vai atrair as crianças, porque eu trabalho muito com criança. Você é com Adulto e jovens. Eu tenho turmas, né, de Ó, adulto. já fechou aqui pro negócio, hein? Criança, adulto e jovem. Ali, ó. Eu tenho uma turma de adulto, alongamento, mas o meu foco são as crianças. Então eu pego trabalho com música, eu vou trabalhar lateralidade lá com elas. Ou movimento, eu vou. E fica diferente. Fica uma aula de balé diferente. Fica uma aula de sapateado diferente. As meninas falam, nossa, tô cansada. Eu falei, um aeróbicozinho de leve, meninas, sabe? Assim, eu consigo trabalhar legal, assim, as duas coisas na sala de aula. Essa tua fala eu achei fantástica, porque é uma linha tênue entre o brincar e o buscar um objetivo. Sim. Eu acho que isso é bacana que vocês fazem, dessa explicação, e sempre tem a intencionalidade, né? Você não é um movimento pelo movimento, é a busca pela... A educação física é isso, é teoria e prática, tem um objetivo, tem algo por trás, e da gente falar mesmo, deixar claro, e a pessoa observa o que ela falou ali, né? Quantas vezes eu vi, a sua aula é diferente. É diferente, Talvez a pessoa não sabe explicar o que é o diferente, mas é. Mas é diferente. É porque tem que ter um controle. Eu tô trabalhando com a saúde da pessoa ali, do indivíduo. Eu tenho uma responsabilidade enorme. Ele veio ali pra estar melhor. Eu não posso piorar a situação dele. Não, tem que deixar ele. E aí, a gente quando trabalha com dança, trabalha com criança, trabalha com lúdico, né, trabalha com essa diversão, as pessoas acham que é brincadeira. Que é brincadeira. Eu fico irritada. Mas é uma brincadeira levada muito a sério. Eu fico irritada quando eu vejo a atividade na dança. Minha aula é lúdica. Lúdica, mas o que? Deixa correr? Não é porque eu tô trabalhando lúdico que eu vou deixar correr. Não, vou deixar correr porque causa isso. Eu vou deixar pular porque causa aquilo. Não é
É usar a ludicidade a favor, né? Entendeu? E aí isso eu fico muito irritada. É a orientação profissional. Gente, nossa, lúdica, tá bom. Já estava só correndo, pulando, não faz nada. Tu vê Tá que solta, é o rola-bola diferente. é o rola-bola sem bola. Não, É o rola-bola sem eu não bola. estudei 4 anos da minha vida pra isso, não. Eu te isso, entendo. estudar para todo mundo pra você ter uma abordagem diferenciada, né? Não. Mas eu falo assim, é fazer nada mais do que fomos formados. Obrigação, né? É o mínimo. Quando as alunas falam, eu falo, gente, é o mínimo. E todo dia eu me cobro como fazer melhor. Porque às vezes eu olho assim, gente, eu não tô atingindo aquela aluna, gente. Que aí a gente usa aqui, né? Vai utilizar a escala de face. Tô trabalhando com o seu, gente, eu acho que eu não estou atingindo. Não tô atingindo na intensidade, porque não tá mudando. Não tô atingindo na alegria, porque não tá subindo. Não tô atingindo. A pessoa não tá levantando a autoestima, não, gente. Ela tá ali parada. Eu fico com desespero lá em cima, em cima do palco. Eu tenho 1000 pensamentos, que às vezes até eu esqueço que eu tô fazendo aqui. Era outra coisa que eu tinha que fazer. Mas quando a gente tá dando aula é assim, né? Eu tô controlando cada aluno. Aquela vontade de descer, tá tudo bem com você. Eu só falo, às vezes eu brinco, gente, vocês colocaram botox? Não, me avisa. Porque eu preciso, evita botar tanto que eu preciso fazer uma escala aí de faces pra saber se eu tô atingindo uma intensidade boa. Faz uma cara feinha pra mim, que tá pesado, só pra saber que eu tô chegando lá. As minhas que melhorou. crianças, as minhas crianças já né, fazem. A criança é... Estou cansada. Minha chefe, estou quieta, suando. Assim, tá? Ó, tá muito calor. Posso beber água? Aí já sei que eu tenho que dar um... Chegou no limitezinho. Quando eu faço algum movimento, né? Já tá um pouco puxada, elas não gostam. E esse está muito difícil. Elas falam, elas são bem... A criança é... Elas, se não gostar de você, elas não gostei. É o branco. A criança passa limpo, assim, né? E aí, uma pergunta que eu queria fazer a vocês, que eu acho que a educação na profissão é fundamental, e quando a gente fala de coletivas e dança, eu acho que é mais fundamental ainda, porque a questão do vínculo, principalmente da criança como na mulher, no adulto, no jovem, né? Porque tem esse controle que você falou que eu acho importantíssimo, porque você trabalha com euforia, você tem aumento de função cardiorrespiratória, e em contrapartida esse vínculo que você gera com a tua turma. Muito. Não tem isso, gente, né? Maravilhoso. Aniversário, é festa inteira. Adoro aniversário. Se chamar a gente vai. Aniversário é festa. As minhas amigas falam, cara, é possível. Tu tem 8, tu conta 8 vezes parabéns. Dá licença. Eu posso. Porque não é só ir lá da aula, né? Você tem a preocupação, você tem a construção do Sim, esse ano, no meu aniversário, eu vi que é tão... Né, foi muito engraçado. Fizeram um bolo, uma turma. Aí a secretária falou assim, você entra agora... Que é 10 minutos, sai de novo, porque a outra turma tem bolo. Aí vai a cara assustada, né? É assim. Então, assim, elas têm, né? E as mães das minhas alunas, e as minhas alunas também, né? Adultos e tal, a gente conversa não só sobre a aula, a gente não conversa, né? Conversa sobre tudo. Então, assim, eu falo que as mães das minhas alunas são as minhas amigas. E hoje eu não vou pra aula. Tá tudo bem com você? Essa preocupação é muito Tia Fabi, tá tudo bem com o Miguel, que é o meu filho? Tá tudo bem com o Miguel? Né? As minhas alunas, Fabi, hoje eu não vou porque aconteceu isso. Então, assim, a gente vira, além da professora, meio que uma psicóloga, né? Total, né? E aí isso gera um vínculo, né? De, gente, hoje eu não vou. Meu Deus, o que tá acontecendo com a Fabi? A Fabi deve estar passando mal, porque não é de faltar, né? Ela tá... Então, assim, é esse vínculo. Gera uma construção social, né? Eu falo, a gente tá preparando um casamento e eu falo, gente, quando chegar um antes eu vou brigar com todo mundo. Imagina, tem que chamar todo mundo. Porque, assim, são alunas que me cuidam de mim. Elas olham assim, cuidam mesmo. Eu falo, eu vou ter que brigar com todo mundo. Ainda mais casamento, que você tem que pensar, né? Eu falei, gente, eu não sei o que fazer mais, né? Deixa eu chegar lá. Eu vou sair brigando com família, com amigo, todo mundo pra casa todo mundo. No ano que eu casei, foi tenso, assim. A gente já sabe que foi. Eu já fui... A gente já sabe que foi. Tem mais coisa do que aquilo? No ano que eu casei, eu já falei assim, gente, é pra família. Porque a família já é grande.
A família Eu vou anotar aqui. Eu vou anotar. A família. Pega as dicas. Eu tenho 3 irmãos, né? Eu tenho não sei quantos tios, e são todos próximos. Então, assim, a família já se lotou, já deu um prejuízo. Não tem como chamar aluno, não, né? Assim, eu queria muito, porque todas ficaram muito felizes. Mas eu falei, gente, não dá, eu levo docinho, quando eu voltar da aula de mel, eu levo docinho e deu certo. Elas são, as alunas cuidam da gente. Eu falo até que assim, eu fiquei mal acostumada. Não consigo ver, eu não imagino. As pessoas, Cíntia, você vai aguentar esse pique daqui a alguns anos? É pesado, eu faço com elas tudo. E aí vai aguentar, vou ter que aguentar. Elas fazem uma aula no dia. Aí eu faço 4. E aí eu faço assim, eu vou ter que aguentar, eu não vou saber viver sem isso. Na Nem começa a diminuir um pouco a tua atuação, mas vai continuar. Na pandemia, fechou num dia, de verdade. No outro eu já estava no YouTube testando. Isso foi uma loucura. Aula online. No dia seguinte eu estava lá e elas me ajudando a testar. E abriu aí e conectou, caiu. Tá me Cíntia, vendo? você tá Tá me vendo? travada. Cíntia, você travou. E eu dando aula. Trava no movimento. Eu travada e eu dando aula. Eu não parei com elas. Os 2 anos aí, 1 ano e meio que a gente ficou parada, eu não parei. Diariamente estava lá fazendo nos horários que a gente tinha de aula, a gente fez online. Eu testei todas as plataformas. Eu estava quase mudando de profissão. TI, pra quê? Não precisa. Ninguém estava preparado para Troquei de isso, né? celular, eu tirei as coisas do lugar. Reformou a casa. Não, na realidade, eu usei o quarto do meu filho. Coitado, Miguel. Por todo mundo. Coitado, Miguel, você não tem mais quarto, meu filho vem pra cá. E na época da pandemia, né, quando veio, né, assim, meu filho tava com menos de 1 ano. E aí, dá licença, acabou a licença, ainda não tinha aula, né? Eu falei, cara, aqui agora? Aí tinha uma turma de adultos que precisava, né? Meu Deus. Aí eu pegava o Miguel, botava no outro quarto com meu marido, silêncio, gente, não pode falar nada. E aí era o quarto dele, aí tem tatame, aí eu pegava um fundinho, tudo bonitinho no tatame pra fazer a aula, né? Acontecer. Mas você tá onde? Estou no quarto do Miguel, gente. Não, é legal o cuidado, né? Não é só abrir a câmera e fazer. Não, tem que testar, tá bom? tem que ter um negócio legal pra não ficar. Agora, vocês falaram sobre pandemia, né? Eu acho que a gente nunca se falou tanto sobre saúde, né? Porque o sedentarismo foi uma das maiores comorbidades da Covid. E aí, quando a gente fala de saúde, eu vou puxar uma bola aqui. A nossa profissão, ela cada vez mais está firmando o seu pé, né, dentro da área da saúde. E Cíntia Amanda foi conselheira do CREF1. E a época que você estava como conselheira, foi aprovada uma lei que falava sobre o suporte básico de vida. E aí, como é que foi isso, a importância disso? Explica um pouco, muito rapidamente pra gente, esse fortalecimento da profissão como saúde, né? Eu falo que a educação física tem grandes marcos, e isso foi. Afirmando a educação física como área de saúde, mostrando que a gente está ali cuidando da saúde do indivíduo, que cada movimento, cada situação que eu passo, eu estou trabalhando com seriedade. Existe a questão cardio, e aí o meu aluno chegou ali, ele toma um remédio, ele não toma. Se acontecer algo, como é que eu vou recuperar? Sim. Eu faço um treino mais intenso, e é preciso o profissional da área de saúde estar capacitado para atender, né? Saber tudo que ele faz, aonde pode ocasionar e pode chegar. Porque é o pré e o pós, né? O pré e o pós. E se algo acontecer, né? Às vezes o aluno vai e não fala pra gente que não tomou um remédio. Ele não conta, né? Ele simplesmente chega e acontece aquela situação ali. E eu também comecei a reparar que as pessoas, né? A gente fez uma campanha muito boa, mostrando que o profissional de educação física é lei ter o SBV, ele precisa atuar. Ele precisa estar com o SBV em dia, a gente faz periodicamente a atualização, a renovação. E eu percebi que até o aluno começou a ver de maneira diferente, porque atingiu o cliente, atingiu o aluno. O objetivo final é esse, né? O profissional, ele sabe, ele é da área de saúde. Ontem eu conversei com uma aluna da academia que está fazendo educação física e
E segundo período, eu falei pra ela, você sabe que somos da área de saúde, né? Que ela tava assim muito, sabe? Ela queria fazer medicina e educação física. E ela achou que fazendo educação física ela ia esquecer medicina. E ela tava chorosa ali no canto, porque ela não consegue esquecer nenhum dia fazendo aula. Falei, mas você não vai esquecer nunca, meu amor. Você fez ela se encontrar, né? Eu falei, você não vai esquecer nunca, sabe por quê? Porque quem cuida da saúde é a gente. É isso aí. Né? E aí comecei a falar, falei do SBV pra ela, da preparação que o profissional precisa ter. E isso, eu acho assim, que conferiu pra gente uma valorização. Sim. Né? O profissional de educação física, por lei, ele é capacitado para atender ao seu cliente, o seu aluno, caso haja necessidade. Intercorrência, né? E foi assim, um movimento dos profissionais em chegar a esse ponto. Foi um olhar diferenciado. E eu acho que o que você falou é importante, né? Porque o teu próprio cliente passa a se sentir mais seguro. Porque ele sabe que você está capacitado a atendê-lo caso exista alguma emergência. É o cliente, né? É o cliente e as pessoas que estão em volta. É verdade, porque você está na sociedade como um todo. Porque as pessoas olham com um olhar, nossa, você fez o curso de SBV, sabe? É um olhar diferente que não tinha. Somos professores. Não tinha. Isso não tinha, não. Verdade. Não tinha. Porque assim, somos professores. Aí a pessoa realmente não vai entender que eu tô falando de coração batendo, sangue correndo, pressão subindo, que o músculo tá contraindo, que o remédio influencia, se é beta-bloqueador, se não é, se vai descer. E antes, ele não sabe, ele não é obrigado a saber. Quando a gente fala, temos SBV, é obrigatório, porque caso aconteça, aí ele fala, é área de saúde mesmo. Tem essa leitura. Eles sabem. Eles sabem fazer. Agora sim. Então, ganhou uma valorização, ganhou um olhar diferenciado do profissional. O aluno se sente seguro. E você fez o curso, Fabiana? Fiz. E aí a Fabiana tem um casinho pra contar pra gente, porque acabou acontecendo. Isso aí, acabou com você, acontecendo. né? Acontecendo. Não foi com um aluno meu, mas foi no local que eu trabalho. Eu, nesse dia, cheguei mais cedo, dispensei a turma, porque a gente ia fazer uma festinha, né? Aula coletiva, vamos fazer uma festinha, vamos juntar todo mundo. Então eu cheguei mais cedo pra poder arrumar. No Yacht Club, Jardim Guanabara, lá na ilha. Lá na ilha. Aí eu cheguei mais cedo pra poder arrumar, arrumei tudo, fiquei lá conversando. E aí chega um menino desesperado. Professora? Foi indireto em você? Foi, porque na verdade só tinha eu e a secretária, né? Uma amiga. Professora, tem um cara aqui passando mal. Aí eu, aonde? Assim, fiquei até aonde? E aí tinha um salão em frente, né? Um salão em frente, também as mulheres estavam tudo nervosas. A sorte que não tinha nenhuma criança, porque ia ser uma situação bem mais delicada ainda do que estava ali. Aí eu fui até ele, quando eu vi, ele tava no chão. Eu falei, mas ele caiu porque ele tava pintando, é um pintor, né? Ele caiu, ele tava aqui em cima, ele tava pintando aqui embaixo e botou a mão no peito e falou assim, eu tô passando mal, e desmaiou. E tava desmaiado quando você chegou? Tava desmaiado. Eu falei, meu Deus, liga pra enfermeira, porque lá no clube a gente tem, né? Liga pra enfermeira, eu fui mandando. Você liga pra enfermeira, você liga pro corpo de bombeiro, pra alguma ajuda, SAMU, alguma coisa. Eu vou ficando aqui e vou verificar como que ele tá. E aí quando eu falei isso, ele deu um suspiro. E aí com a mão assim, sabe? E volta e meia, ele fazia isso e apagava, gente. Logo depois, a enfermeira veio. Eu falei assim, vou pegar um copo de água, né, que tinha uma pessoa também passando mal, vendo ele passar mal, então eu fui lá levar, né. Já tem os reflexos. E aí, como a enfermeira chegou, eu falei assim, eu estava lá com ele até o momento dela chegar. Quando ela chegou, eu falei, vou te deixar aí. Ela estava verificando a pressão, porque lá a gente não tinha, né, então ela trouxe, eu falei, cara, depois disso eu vou andar com meu aparelhozinho para poder saber. E ela foi verificar. E quando eu levantei, ela falou assim, ele parou de respirar.
Pra que ela falou isso, gente? Foi um Parada cardiorrespiratória. Foi um desespero, eu voltei correndo. E aí tá ela fazendo manobra e suando. E eu vi que ela tava nervosa. Aí eu falei assim, dá licença, posso te ajudar? Eu fiz o curso, sou professora. Não, pode sim, professora. E ela se afastou. Ficou contigo? Aí ficou comigo. E aí fiquei fazendo a manobra, né? E ele puxando, e aí volta Antônio, e aquele desespero. E aí ele fez assim, abre o olho. Gente, quando ele abriu o olho, que sensação. Tá tremendo só de lembrar. Nossa, até me arrepiei. Ela tá tremendo só de lembrar. Juro, assim, e aí, mas ele abriu o olho e ele gritava. Muito dores, muito, né? E eu do lado dele, ajoelhado, eu calma. E aí ele, não sei se ele ficou angustiado, ele quis levantar. Eu falei, não levanta, você não pode levantar, né? Fica deitado. Quando ele deitou de novo, acabou. Parou de novo. Parou. E o tempo todo, até a ambulância, acho que foi até o bombeiro pra chegar, o tempo todo. Só sei que quando chegou, ele já estava sentado, com fortes dores. Voltou o tempo todo. Com fortes dores no peito, né? Eu ali do lado dele apoiando, meu joelho estava apoiando ele o tempo todo, a enfermeira estava assim mais próximo também. E aí chegou, eu expliquei pra ele, olha, aconteceu isso, mas você é médica? Eu falei, não sou médica. Depois disso tudo. Aí eu enchi o peito, eu sou profissional de educação física. Eita, eu vou quebrar o protocolo. Eu enchi o peito, eu sou profissional de educação física, dou aula aqui no clube, né? O menino veio me chamar, eu vi que ele teve, né? Mas como que você fez? Não tinha, foi na mão, no pulso, depois fiquei com tudo dolorido, né? No dia seguinte eu tava tensão, mais o esforço. E aí quando ela falou assim, ela me olhou assim, um olhar. Mas você também perguntou. A mulher do corpo de socorrista. Você é médica? De espanto. Tipo assim, você é médica? Eu falei, não, eu sou profissional de educação física. Eu faço curso, né? Ela, nossa, parabéns. Aí tudo, ela foi, ajudou ele, aí quando chegou ele deu outra desmaiada, né, ele tava muito debilitado, né? Tava uma coisa assim, gente, ali durou minutos, mas pra mim foi horas. Sim. Pra mim foi horas. E levaram ele, no outro dia foi um alvoroço, as mães das minhas alunas, Fabiane, você socorreu, não sei o quê, porque até então ninguém acho que tinha consciência, ninguém sabia que o professor você era só professora de dança. Depois disso mudou, minha vida deu uma repaginada e o coordenador lá deu, né, os parabéns e falou que o médico disse que se não fosse a profissional que estava ali do lado dele, ele teria morrido. Cara, quando ele falou isso, assim, minha mãe chorava, sabe? Assim, falei, meu Deus, eu não sabia, assim, é até estranho, né? Porque eu fiquei feliz, mas eu não tava tendo a noção de, cara, salvei uma vida. Salvei a vida. Quando ele saiu, né, na ambulância, eu entrei pra sala e eu chorava. Imagina. Me tremia toda. Foi a descarga, né? A descarga emocional. E aí foi chegando as pessoas, ninguém foi entendendo por que eu tava chorando. E aí eu expliquei, né? O que tava dizendo. Meu Deus, Fabiane, como assim? Eu fiquei sabendo que ele teve um infarto, né? Infartou mesmo, tomava remédio, mas estava sem tomar os remédios. Por isso que deu esse negócio. E o cara que tava com ele, o amigo dele, falou assim, não, professora, assim, tá? Eu lá, assim, não, professora, já aconteceu isso. Oi, meu filho? Como assim? Já tinha infartado antes? Já. Eu falei assim, oi? Como assim já aconteceu isso? Já aconteceu isso no quartinho. Que ele ficou 1 hora, assim, apagado e tal. Gente, eu fiquei mais nervosa ainda. Falei, como assim? Cadê a esposa desse cara? Ele toma remédio, não toma? Aí foi que a gente ficou sabendo que ele toma remédio, mas ela é uma pessoa muito teimosa, aí, né, não tinha... que eles vão tomar todo dia. E assim, graças a Deus, tá bem, tá fazendo os tratamentos, tá tomando remedinho. Chegou a reencontrar ele depois? Não cheguei a reencontrar porque botaram ele de férias, tá, né? Até pra ele ter um tempo de recuperação. Isso aí. E aí no outro dia,
eu cheguei pra dar aula, aí uma senhora lá no salão virou, eu tava dando aula, ela falou assim, posso falar com a senhora? Eu falei, senhora? Pode. Aí eu, Saúde da tia pro senhora. aí eu falei, pode. Aí ela veio com o olho cheio de lágrima, juro, e ela falou assim, eu sou cardíaca, eu tenho vários problemas, e eu falei lá no salão, que se um dia eu passar mal, não chama ninguém, a gente chama você. Olha, gente. Gente, quando ela falou isso, eu, assim, até hoje, né, eu fico... Eu sempre emocionada, eu arrepiando toda hora que ela conta a história, Peraí, gente. pelo amor de Deus, você me segurar aqui. Porque ela acha que, assim, minha equipe aqui, como que eu vou dizer? Você virou a referência da sobrevida dela. A confiança. Exato. A confiança. Pela aquela observação. Eu acho que é quando. Talvez tenha sido quando caiu sua ficha. Talvez tenha sido quando caiu sua ficha. Emocionante. E aí, eu acho que é muito importante. Ela falou que, colega, né, observou, eu gosto de falar isso tanto nas aulas. Eu dou aulas de primeiros socorros para os meus alunos no ensino médio. Toda primeira aula, não importa se eles já estiveram comigo no primeiro ou no segundo ano, eu sempre falo para eles. Eu falo, gente, a sociedade toda deveria saber identificar. Pelo menos saber que deve chamar o socorrista, o mínimo. Porque assim, o rapaz, ele poderia saber, se ele soubesse identificar o que estava acontecendo, já aconteceu algumas vezes. Já aconteceu, assim, e eu acho que não aconteceu lá não. Já aconteceu lá, que ele tava com ele, mas já aconteceu em outros lugares, entendeu? Então, tipo assim, eu falei, gente, como assim? Esse cara tá infartando e ninguém... E são esses alunos assim que aparecem, não tomam remédio. Não, entendeu? E aí essa mulher lá do salão, hoje, quando ela me vê, ela fala, oi, professora. Aí os Tá quase assim. Toca entrar. Tipo isso. Não assume não, hein? Tipo isso, ela chega, oi, professora. Eu, oi, tudo bem? Aí eu entro na sala. E os funcionários do clube, né, também. Oi, professora. Quando você, pessoal, chegou aí, qualquer coisa. Tá tudo bem, tá tudo certo agora, hein? A gente pode continuar. É demais, assim. Tu chega no clube, tem que fazer um checklist. Toma remédio, tudo bem? Beleza? Vou trabalhar. Tá? Isso aí, pelo amor de Deus. Agora, Fabiana, se você não tivesse feito esse curso? Não, se eu tivesse... Eu assim, a faculdade ensina, mas é muito... É porque acaba se perdendo durante a formação, né? Por isso tem a reciclagem. Isso aí, mas assim, esse curso é importante, sempre, né? É importante. Nossa, tem curso, mas depois desse ocorrido, cara... Eu acho que também o profissional ele passa a ficar mais seguro de intervir. Sim, mas assim, Te dá mais segurança. faz... Hoje eu digo curso, faz dando a tua vida. Vive o curso, né? Vive o curso, não é? Você é a prova viva de que... Não chega e fala assim, eu vou fazer o curso Só porque porque é Tem que fazer. porque tem isso também, né? Sim. Infelizmente tem isso. Cara, faz o curso com vontade. Dá a tua vida. Pega aquele conhecimento pra você. Pega aquele conhecimento e agarra, porque assim, é uma oportunidade que a gente está tendo e que o CREF, né, deu assim um presente, é um presente para a formação que agradeça que tem. Porque pagar um curso. Isso aí, entendeu? Seria mais um custo, né? Mais um custo que a gente tem, então assim, agradeça, pega, faz, se puder fazer, não sei, a cada 2 anos, A cada 10 anos. mas se quiser fazer todo ano, vai lá e faz. Porque a pessoa tá insegura, vai buscar relação. Faz. Contato com frequência. E, gente, a nossa correria do dia a dia, não tem contato com frequência, alguma coisa pode Fugir da cabeça. Isso aí, faz, porque assim, é muito importante. E você falando... isso aí, depois eu ainda quero ver, né, o Antônio, que eu ainda não vi, mas... Esse encontro vai ser pesado. Lá no clube, eles queriam, né, que a gente... Só que aí ele entrou de licença, minha vida correria, porque eu entro lá, do aula, saio, vou para outro lugar. Quando tiver esse encontro, se garante que ele toma um remédio, tá? Porque vai ser... Pelo amor de Deus. Antes, dá remédio pra ele, pra poder... Emocionante. Bom, quem tá assistindo a gente está comentando
começando a caminhar para o final, mas eu não posso deixar passar com vocês duas aqui. A gente está em outubro, né? A gente tem o Outubro Rosa, a gente tem essa... Na verdade, não se resume ao outubro, né? É todo ano, mas é um momento da gente reafirmar, fortalecer o cuidado da mulher. E vocês trabalham com o corpo, com a dança, com a musicalidade, com a autoestima. Queria que vocês falassem um pouco desse momento, né? Do qual é importante esse autocuidado da mulher e o como vocês também conseguem contribuir, né? Para tudo que envolve a mulher na sociedade. Eu tô tirando pra você, né? Deixa ela descansar, deixa ela respirar. Todo mundo ficou aqui emocionado. Trabalhar com mulher, assim, foi a vida me levou pra ir. E hoje eu trabalho com dança com mulheres porque eu utilizei a dança para sair de um processo de ansiedade, de depressão. Eu emagreci 20 quilos, né? Eu saí de um processo através da dança. E foi uma questão de autocuidado. A minha saúde não estava boa. E eu utilizo a minha história para falar realmente com as minhas alunas bem próximas. Aqui, ó, realidade. Não tô trazendo só a teoria, né? Não tô trazendo uma história, uma teoria. Eu tô aqui mostrando para vocês que é possível. E a dança, ela permite que a gente fale, né, com a alma, com o corpo. A partir daí, a mulher, a dança, ela transforma. A partir daí, a gente começa a ter uma postura diferente. A mulher, ela começa a ter um autocuidado. E quando a gente tira um mês de outubro, ou diariamente nas nossas aulas, mulheres, se cuidem da cabeça de vocês, da mente, amem-se. É importante ressaltar, precisa fazer os exames. As mulheres, é tudo muito interno, é muitos sinais, a gente precisa prestar atenção. A nossa vida é tão corrida que a gente deixou de prestar atenção na gente. E às vezes um sinal mínimo aparece. Eu gosto de falar sempre com as minhas alunas, quando vocês não reparam, mas vocês entram aqui de um jeito. Corre os meses, você já tem outra postura, outra vivência. Falar no Outubro Rosa não é só da gente fazer o exame diariamente, ou anualmente fazer os exames. E é difícil. Quem depende do público, a gente sabe a realidade, é difícil, é fila, mas a gente precisa fazer, né? A gente também tem que vencer uma barreira de também da mulher de ir ao médico procurar. A gente faz tanta coisa ao mesmo tempo que a última coisa que a gente cuida é a gente. E eu falo assim, gente, é bíblico. A gente ama o próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, eu não tenho as mínimas condições de amar outra pessoa ou cuidar de outra pessoa. Eu estou enfraquecida. Então eu preciso se cuidar. Então eu falo assim, gente, vem. Aqui vocês estão cuidando do corpo. Aqui vocês estão fazendo atividade física, já é uma prevenção. A gente sabe que é prevenção para inúmeras outras comorbidades, outras doenças. Busquem se cuidar em um médico, busquem cuidar da sua mente, façam terapia, cuidem do todo, não vamos olhar a parte. Perfeito. E aí, Fabiana, o que você vê dessa... Você sente, né, da tua atuação? Você atua mais com crianças, mas... atua mais com crianças. Mas essa visão, né, da tua experiência de carreira mesmo. Sim. A minha turma adulta, a gente estava tendo esse papo, né, esses dias, assim, né? E eu tenho alunas que elas sofrem de... Tem duas, né, que tem depressão, já teve depressão síndrome, né, do pânico, entre outras coisas. E aí eu estava conversando com elas sobre o Outubro Rosa, né? E ela falou, nossa, Fabiana, eu venho pra cá, no dia que não tem aula, eu fico perdida. Porque aqui é minha válvula de escape, assim. Eu venho pra cá porque a gente conversa, eu faço atividade, né? A minha cabeça que tá no problema, eu acabo esquecendo. E eu vou te dizer, a dança curou a minha depressão. Não falo remédio, não. Ela falou assim, não falo remédio. A dança. A gente não consegue, às vezes, falar, a gente não fala. Mas conforme o corpo vai se movimentando, a gente vai expressando o movimento. É aquela velha frase, né? O corpo fala. De diversas formas. Eu falo pra ela, vocês chegam às vezes assim. Muito assim, sai assim. Eu falo, sabe o que é isso? A gente aturando tudo o tempo inteiro e se anulando. E de repente vocês vão colocando tanta potência
independência no corpo de vocês, tanta propriedade, vocês começam a dominar o corpo de vocês, que vocês começam a dominar a própria vida e começam a ensinar como as pessoas vão te tratar. Daqui a pouco vocês já estão chegando até no trabalho, assim. A postura é outra. A postura é outra, né? Porque, Eu assim, sempre falo, queijo pra cima, gente. Você aqui, ensina. Queijo pra cima. Pra Isso. você chegar chegando no lugar. Você ensina seu corpo e o seu corpo também ensina você como agir, a segurança que tem. Eu tenho uma aluna, há muito tempo atrás, assim, ela fez aulas comigo, ela continua sendo aquelas alunas que não fazem mais as aulas, mas continuam sendo aluna. Ela entrava e saía lá no canto, calada. É aquela que não, eu falo, gente, eu não sei se ela gosta. Parecia que ela tava te enviando, né? Eu não sei se ela gosta da aula, mas ela tá vindo sempre, então ela gosta. E aí um dia eu sentada, de repente, ela saiu lá do fundo, chegou, abriu minha mão, botou um negócio e saiu correndo. Aí me deu uma pulseira, eu falei, mas ela não fala comigo, ela nem fala comigo. E aí, com o passar do tempo, ela já começou a vir pro meio, começou aí, e naqueles momentos de conversa, de roda com mulheres, vamos, a gente tem que se cuidar, é isso mesmo, olha, tô vendo que você tá vindo maquiada, hein, tá ficando perua, não sei o quê. E aí ela foi e falou assim, gente, eu tô aqui, ela abriu a boca. Sim. Então, pra ela falar, já foi ali. Aí ela falou assim, eu venho aqui porque o meu marido e o meu médico mandou vir. Eles me abrem ali, para no estacionamento. Ela vem, depois ela vai embora. Aquele correndo dela é ir embora, porque tem dificuldade de ficar no ambiente, assim, de sair. Por quê? O filho dela tinha falecido, em torno de 15, 16 anos. Nossa. E ela estava naquele processo de nem sair de casa. Ela veio recomendada pelo médico e o marido trazia, por isso que ela saía. Com o passar do tempo, ela foi conseguindo se soltar na aula. Ela falou que tinha uma música que eu dava sempre e que ela lembrava do filho dela. E era o melhor momento da vida dela. Nossa. Depois, assim, o Instagram é muito bom que a gente começa a observar já anos. E eu vi no Instagram ela passeando. Ela se divertindo, que ela não estava fazendo. E pra mim, falo, gente, não há nada que pague esse relato. Esse retorno. Exatamente. Esse retorno, né? Na terça-feira eu fiz uma aula do Outubro Rosa e falando para as meninas, não, vamos nos cuidar, vamos fazer. Quem fez aqui o preventivo, daquela chamada também, né? Que a professora tem que chamar atenção. Alerta básico. Dá dica. Pra você chamar atenção da professora, a gente tem que chamar nada. Faz parte ali. Aí, uma aluna que deve ter 2 semanas fazendo aula, ela, do mesmo jeito, ela entra, até sorri, brinca tal, com a filha e volta. Daqui a pouco ela fala assim, então, professora, eu queria fazer um relato. Eu falei, pode falar, meu amor. Aí ela, eu venci o câncer de mama. Aí eu falei, gente, se tivesse pedido a ela, eu venci. Há alguns meses eu já não faço mais nada. Tanto que assim, o cabelo, né? Tá curtinho. Eu achava que era o corte, ó. Eu achava que era o corte dela. E isso aqui, pra mim, é toda a diferença. Eu venho aqui, eu danço, eu me divirto, é uma leveza. E eu tô cuidando da minha mente, tô cuidando do meu corpo. Eu falei, gente, eu não preciso mais dizer nada. Qual o exemplo? Eu não preciso falar mais nada. Eu falo assim, se eu pudesse escrever um livro com todas as histórias, eu falo pra ela, vocês estão uma do lado da outra aqui, vocês não sabem a história da outra. Às vezes eu sei das histórias, vocês não têm a noção. Dá um sorriso. É aquele assim, tô com você. Esse trabalho coletivo é muito bom, né? Um grupo buscando um objetivo, uma melhora. E a saúde, mas em diversas formas. E o coletivo é bom, né? Porque eu tenho grupos, né? Aí vou faltar, não vai faltar hoje, não. Vamos, levanta, gata. É isso aí, sabe? Vamos, não pode ficar em casa. Hoje eu não tô bem, não tô, sabe? Eu tô caída, eu não tô. Que isso? Aí eu já gravar um áudio. Porque escrever, né? Vou gravar áudio pra entender o tom da minha voz, hein? Escrever não tá sendo suficiente. Estou cansada. Eu também tô muito cansada. Eu tô dando uma 27 horas. Vamos. E aí acaba aparecendo. E aí a aula, que no final, nossa, Fabiane, que bom, eu precisava disso. Isso, eu falei, tá vendo? Ficar em casa deitada, só comendo, engordando, fazendo nada. Aqui não tá dançando, tá dançando, tá conversando, botando papo em dia. Assim, ela sai renovada. Todo dia sai assim, renovada da minha aula. Bom, falei que vocês tinham que acompanhar até o final, né? O que eu posso falar para vocês, antes da gente começar a encerrar, é
é que além do SBV, vocês duas salvam vidas todos os dias. Eu acho que o relato de vocês comprova isso perfeitamente. E para a gente fechar, queria que vocês pudessem dar um recado para os profissionais que estão no mercado, que desejam trabalhar com coletivas de mudança, ou quem está chegando no mercado, dentro da vivência de vocês. Eu queria que vocês dessem uma palavra a quem está assistindo e aproveitassem para se despedir, que a gente está chegando no final. Quem está assistindo, tá. Você já fez. E aí eu passo a palavra a vocês, tanto como incentivo, como a vivência de vocês, né? Desse mercado que vocês atuam, como a experiência, né? Dessa construção bacana que a gente falou aqui. Vai, agora eu vou botar um piano. O meu conselho é para quem está estudando, para quem, né, estude, faça o curso, né, que está formado. É bom fazer? O meu conselho é esse, gente, faça o curso. Né, mas assim, eu trabalho no que eu amo. Trabalho no que eu amo e eu acredito, para quem está na faculdade, né, ou quem se formou há pouco tempo, também ama o que faz, né, e assim, saia de casa para dar aula, ou coletivo, ou na academia, da melhor maneira possível, né, para agradar o seu aluno. Não sai de casa falando, vou dar, sabe, vendo a dificuldade. Não, vê o benefício, vê a importância, né, que o professor de educação física faz na vida do ser humano, né, do aluno. Depois desse bate-papo de hoje, ninguém tem dúvida. E assim, né, e já aproveitando, queria agradecer o convite, né, e que venha mais convites. Que venha mais convites, mas assim, eu estou muito feliz de poder conhecer a Cíntia, de trocar essa experiência boa, né? Já faço um convite para poder a gente, olha, não esquecer o negócio não, dar uma aula né, da dança. E assim, eu queria somente agradecer. Muito obrigada. E aí? Vai em casa, vai. Vou pegar esse gancho assim, realmente escolha fazer o que ama. Isso aí. Tem possibilidade disso sim. Às vezes as pessoas falam, ignora. Faz o que ama, porque dá toda a diferença. O resultado é outro. O resultado, o objetivo que você tem de vida, a sua missão, coloca ali, dentro da sua profissão. Quando você consegue alinhar a sua missão de vida com a sua profissão, você tem um salto imenso. Sim. Vive com intensidade. Eu acho assim, eu falo para as minhas alunas quando acordam. Acordou, vai fazer aquela sua melhor segunda-feira, a sua melhor terça-feira, vai fazer o seu melhor dia. Deu alguma coisa errada? É para aprender. Conserta, melhora. Você é inspiração. Você é inspiração, você é motivação. As pessoas estão te olhando e confiando em você. Assumir um compromisso com a sociedade. Se capacite. Busque o SBV. Valorize a sua profissão. Mostre o que você pertence. Mostre o que você escolheu. E faça com todo o amor, como se estivesse fazendo para você, para sua família. Pro seu filho. Porque a gente, né, quem é mãe, quem é pai, a gente faz o melhor pro filho. Então, o que eu quero de melhor pro meu filho, eu quero também de melhor para as minhas alunas. Eu gostaria para mim. Eu gostaria para mim. Então é isso que eu vou fazer. Hoje foi pesado, hein? Meninas, muito obrigado. Eu sei que, como eu falei no início do bate-papo, a agenda é super corrida e vocês conseguiram se mobilizar para estarem aqui. Então, gratidão imensa. Foi realmente um bate-papo emocionante, construtivo e muito agregador. Ainda mais a gente agora em outubro, eu acho que a fala de vocês ganha muita força. Então, o recado fica: cuidem-se. E para vocês duas, vocês são ouvidos todos os dias. Tenho certeza disso. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final. Nos vemos quarta-feira que vem. Até lá.